Meninas, olha o nosso novo look para festas, final de ano, Natal, Ano Novo. Essa é uma proposta um pouco mais clássica, a gente vai usar tons neutros, a gente vai brincar com o perolado, com o dourado, com o marrom e até um pouquinho de vinho nos olhos. Um blush mais cereja, um batom vinho, então essa é a nossa proposta de hoje. Nesse vídeo vocês vão conhecer finalmente aquela técnica para deixar o olhar mais levantado. Para quem tem olhinhos caídos, vocês andaram me pedindo. Em vez da gente esfumar de escuro embaixo, a gente vai esfumar num tom médio, o mesmo que a gente vai usar aqui na pálpebra. A pele precisa estar preparada já, com base. O corretivo a gente deixa pro final, como fizemos no outro esfumado prata e preto. E assim, muito fácil, gente, esse look. É prático. A gente vai usar até o durex. Para quem não tem noção de até onde que vai levantar esse esfumado, como é que faz, a gente vai usar um durex de cada lado. Vocês vão ver mais uma vez, eu pareci uma louca. Mas é uma maneira de você deixar bem simétrico esse esfumado. É um esfumado suave, é mais fácil de acertar, legal para quem tá começando. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Vamos lá! Vamos começar pela pálpebra móvel, é o que a gente tem feito sempre, né, com um tom mais claro. Então eu vou usar essa daqui. Hoje a gente vai trabalhar com essa paleta da Markwings, eu comprei na Cefa. Gente, custa 20 e poucos reais, eu gosto muito das cores. Elas esfarelam um pouquinho, mas gente, por 20 reais ter tantas cores. E as sombras são boas, viu? Até que elas duram. A gente vai começar com esse tom de champanhe. Nem sei se eu mostrei, deve estar meio biruta essas horas. Esse tom de champanhe em toda a pálpebra móvel. Agora com um pincel também de sombra, molinho, um pouco menor do que o primeiro, a gente vai trabalhar esse tom aqui, marcando côncavo. Então o que a gente vai fazer? Vamos sair dessa ponta e a gente vai percorrendo nesse sentido até o outro lado. Olha lá o que eu falei que ela esfarela um pouco, tá vendo? Cai uns pozinhos aqui. Mas a gente resolve assim. Não tem problema nenhum, porque a gente vai passar uma outra sombra mais luminosa depois. Bem suave. Não vamos fazer nada embaixo, gente, porque como esse olho, eu vou fazer especialmente pra quem tem olho caído, claro, quem não tem também pode. Mas pra quem tem olhinho caído, a gente não reforça essa parte aqui do olho, porque senão a gente vai destacar o que a gente quer disfarçar. Agora, gente, quem tem dificuldade de saber o quanto que vai levantar o esfumado, como faz, para os dois lados ficarem iguais, até mesmo que a gente vai usar delineador para arrematar no final, um bom e velho durex resolve. Então a gente pega um durex, gente, olha, põe assim na mão algumas vezes para tirar a cola, para não agredir a sua pele. Quando você sentir que ele já tá mais suave, a gente vai colar ele em direção à sobrancelha. Por exemplo, a minha sobrancelha acaba aqui. Se eu fizesse em direção a ela, gente, ia ficar uma coisa assim sem noção. Então, a gente tem que ter bom senso. Ele vai ser uma linha ascendente, mas de acordo com a sua fisionomia. A gente vai trabalhar esse tom um pouco mais vivo, bem no meio da pálpebra móvel. Eu vou mostrar pra vocês, vamos lá. A gente vai aplicar ele aqui, bem no centro, pra dar uma iluminada. Ó, bem do meio, nessa parte aqui, a gente vai de encontro à área que tá com a sombra mais escura. Agora a gente com o pincel chanfrado, a gente vai usar aquele mesmo douradinho que a gente usou aqui, em toda a linha dos cílios inferiores. Agora aqui no cantinho a gente vai passar um pouquinho mais daquele primeiro perolado. Indo de encontro ao outro tom de dourado. Agora, gente, com esse tom aqui, que ele é levemente vinho, eu vou dar uma leve esfumada rente aos cílios. E a gente vai fazer esse sentido ascendente, que vai ser o fator que disfarça os olhinhos caídos. Então a gente começa bem rente aos cílios, a gente não vai querer nada pesado, essa é uma maquiagem mais clássica.
Então, rente aos cílios, a gente vem trazendo, vai subindo um pouquinho. Olha quantos pozinhos caíram aqui, a gente já protegeu boa parte do rosto, só caiu um outro aqui, mas qualquer pincel de vassourinha, gente, já resolve isso, mas a boa parte a gente conseguiu proteger com esse durex maluco. Vamos ao delineador, meninas. Ele vai começar do meio do caminho, porque a gente quer um olho mais clássico. Então ele vai começar daqui, praticamente do início dos cílios. E ele vem acompanhando. Pra quem tem olhos caídos, gente, delineador é muito importante. Se você trouxer ele realmente acompanhando os seus cílios, o que acontece? Vai chegar uma hora que ele vai acompanhar o formato do olho, ele vai ficar muito caidinho. A gente vai trazer ele, vai engordar ele um pouco aqui em cima e vai parar por aqui, tá? A gente não vai baixar ele. Esse é um bom truque. Eu vou usar esse duo da Boreography, que é um azul marinho e um marrom. Na verdade, o azul marinho até hoje eu não sei porque que ele é azul marinho, que na verdade ele não é, ele fica meio preto. Mas o marrom vocês sabem que eu gosto muito. Então vamos lá, começando pela pontinha. Fizemos esse tracinho mais gordinho, parou por aqui, a gente vai fazer a linha do início. Tá? É assim que ele vai ser. Agora aqui no final, a gente vai subir ele um pouquinho. E a gente vai encontrando o tracinho aqui de baixo com o que já tá feito. Então a gente tem uma ilusão de que o olho tá bem mais levantadinho, tá? Ele não vem até o final. Quando a gente arrematar isso com rímel, vocês vão ver a diferença. Então agora eu vou terminar ali o outro lado, a gente volta pra tirar esses durex. Gatíssimas, já tirei desse lado, ó, ficou bem marcadinho. No final a gente dá uma esfumada pra não ficar tão marcado. E olha só, vamos tirar do outro. Nossa, tava até suando por debaixo desse durex. Mas no final a gente dá uma espalhadinha aqui, era só pra marcar. Por quê? Nosso olhar já tá mais levantado, naturalmente. Ok? Então a gente passa agora pro tuque dos cílios. Primeiro eu vou dar uma preparada com o Curvex. Pra quem já tem segurança em usar o Curvex, a gente pode passar uma camadinha de máscara de cílios. Espera secar pra depois fazer isso. Ajuda a fixar, mas pra quem não tem muita experiência, tem um pouquinho de medo, então faz como eu tô fazendo agora, antes da máscara de cílios, pra não ter problema nenhum. Feito isso, a gente pega um pó. Se vocês tiverem, meninas, um pó solto, ele é ótimo pra essa proposta. Agora, se vocês não tiverem, eu vou pegar esse Mineralize da MAC e com ele que eu vou usar. Um pincel qualquer, gente, que você possa, pelo menos, tem que ser um pincel que consiga dar uma esfarelada nele, ó. Ó quanto eu já tenho aqui. Com esse acúmulo de pó, a gente vai pintar os cílios de leve e vai preparar para nossa máscara. A gente vai fazer várias vezes isso e vocês vão ver que ele cria uma camada bem bacana. Essa dica eu aprendi com a Bianca, do Boca Rosa, assistindo os vídeos dela. E depois que eu aprendi, meu bem, ninguém me segura. Adoro! Então, gente, eu vou até fazer um pouco diferente do que ela fez. Eu vou usar uma máscara de cílios em duplinha, aquela que tem um primer fortificante, e depois a gente tem o outro lado que garante o volume, então eu vou já passar aqui em cima. Espera secar um pouquinho. E agora a gente vai passar nossa primeira camada em zigue-zague, para separar bem os cílios.
Aí você volta no truque do pó, passa mais um pouco, ó. Vai lá, penteia de novo esses cílios com esse excesso de pó. Nos cantinhos você pode dar mais ênfase. E a gente vai pro outro lado. É bom que de um lado pro outro você deixa secando, né, gente? Quando você tá passando em um, o outro tá secando. E daí fica bem bacana o nosso processo. Agora a gente já aproveita e vamos lá, mais um pouquinho desse lado. Bom, aí vai de vocês, meninas. Quer passar mais, passa mais. Eu acho que pro nosso look, já que é um look mais básico, não que ele seja básico, mas é um look pra quem não gosta de tanto brilho, pra aquelas pessoas que têm um estilo um pouquinho mais conservador. Então acho que por aqui tá bom, né? Agora eu vou dar um tapa na sobrancelha com o Duo da Contém 1 Grama. Eu uso sempre a cor mais clara mesmo. E lá vamos nós, uma vez mais, no sentido dos pelos, dando um acabamento. Porque o pó, a base, isso tudo, gente, acaba apagando um pouquinho. Aí com o que sobrou no próprio pincelzinho, a gente faz o início, que o início tem que ser mais clarinho mesmo que o resto. Então a gente nem precisa pegar lá direto, a gente usa o que já sobrou aqui. Tá? Vou pro outro lado e já volto. E agora o corretivo, vamos lá. Vou usar o da Mary Kay. Eu tenho usado ele bastante, eu gosto da textura, eu acho que ele tem uma boa cobertura. Para essa época do ano ele dura sem acumular nas dobrinhas. E agora os nossos cantinhos, gente, a gente vai aqui suavizar o que ficou muito marcado pelo Durex. Se você gosta, pode deixar, gente, esse marcadinho. Prontinho, o corretivo tá feito. Lembra daquele truquezinho de pegar um pouco desse mesmo corretivo e passar aqui no alto da pálpebra, na verdade é abaixo da sobrancelha. A gente dá essa iluminada. Isso dá uma boa levantada no olhar, principalmente para quem tem o olhinho caído. Você iluminar essa região fica muito bom. E no meu caso também, que eu tô com a sobrancelha indecente, você dá uma pintada nos pelos que estão a mais e disfarça. Tô guardando a sobrancelha pro Natal, né, gente? Fazer mais perto do Natal. Já que esse corretivo ele é bem mais branco, a gente vai dar uma assentada. Na verdade, eu adoraria usar o meu pó da Mary Kay, mas eu não sei onde ele tá, acho que tá no escritório. Então eu vou usar o mesmo Mineralize com esse pincel de pó da mesma linha que a gente tá usando até agora, pra dar uma suavizada. Mais na zona T mesmo, viu, gente? Gente, com o Duo da Vult, esse Vult Soleil, eu vou dar uma misturadinha nos dois tons, pra dar uma corzinha aqui. Já que a pessoa não toma sol, tem que quebrar o galho na maquiagem, né? E é bom que ele ilumina, ele dá um efeito muito bonito pra pele, gente. Com um tomzinho mais bronzeado, eu vou reforçar aqui os contornos. Bom, agora que a gente devolveu um pouquinho de cor pra pele, ainda falta o blush, viu? Vamos terminar esse olho. Olha, gente, o fundamental para os olhos caídos é nunca valorizar demais esse canto esfumado, principalmente em escuro, porque senão você acentua esse formato. O que a gente faz? Ou você use e abusa de um lápis bege para iluminar. E assim, quer passar rímel nos cílios inferiores? Pega um que tá bem no final, vou mostrar isso pra vocês agora. Pegar o Super Choque da Avon, que é um dos melhores que tem, que eu gosto muito.
Ele já tá assim praticamente acabado. Eu só vou usar pra pentear os cílios inferiores, porque ele quase não tem mais produto. Então, pra arrematar, a gente acabou usando um pouquinho daquele tom dourado. Por aqui, fomos subindo de encontro ao que já tava puxadinho. Isso dá um acabamento e nada mais que isso. Se você quiser ousar, pode sim passar o lápis preto na linha d'água, mas, gente, corre o risco que ele escorra. E ele derrete sempre no cantinho. Então, o que acontece? Aquele efeito que a gente não quer. Que é aquele cantinho que acaba ficando triste. Então, por isso que eu recomendo que vocês deem ênfase pro esfumado superior e embaixo ilumina com um tom médio. Um tom que você tenha usado no meio da pálpebra, alguma coisa assim. Agora, assim, um gosto pessoal, eu vou dar uma iluminada a mais nessa sombra bege. Eu vou usar um iluminador perolado da Fins, gente, só pra dar um arremate. Bem daquele jeito, pegando assim da tampinha mesmo. Só aqui no cantinho, porque eu acho que dá pra fazer isso. Afinal de contas, festas, temos que brilhar, né, meninas? Nas bochechas, gente, eu vou mostrar pra vocês. Eu tô amando loucamente. Esse blush da Vult. Olha a cor dele. Eu não sei se eu já mostrei pra vocês. Ele tem esse tom de cereja. E eu achei muito interessante. Eu vou passar ele na altura das maçãs, aqui em cima, e a gente vai descer ele um pouquinho. Por quê? Já temos o bronzer. Então esse daqui é mais para quebrar um pouco esses tons neutros, dar aquele ar corado. E nada mais que isso. Bom, vamos de batom vinho? Essa vai em homenagem pra Ana, que tá aí assistindo a gente, sempre participa e falou outro dia, mas por que não batom vinho? Fiquei com isso na cabeça vários dias, então vamos ao vinho. Eu vou usar, gente, um pincel só pra acabamento, mas o batom vinho a gente vai passar direto. E aí os contorninhos, as bordinhas a gente faz com o pincel. Agora, gente, um pequeno truquezinho. A gente vai criar um volume nesse lábio. O que que você faz? Você pega uma sombra cintilante bem clarinha, pode ser perolada ou mais douradinha. Eu vou pegar daqui mesmo, da tampinha, e você dá umas batidinhas no centro dos lábios. A gente cria um lábio bem interessante que tem a ver com o olho e ele fica um ombré. Tem gente que até gosta de passar um lápis mais escuro nos cantinhos pra mostrar bem esse efeito do lábio mais claro no meio, mas acho que pra gente, pra vida real tá bom assim, senão ficaria uma coisa muito conceito, muito editorial. Gente, esse truque da sombra no lábio, assim, bem no meio, eu gosto muito. Se o batom for mate, aparece mais ainda, porque esse tem um pouquinho de brilho, então não ressalta tanto, mas já dá pra gente ver que fica uma coisa assim bem glamurosa, um look clássico, só que com um tchan do dourado, do degradê, e o olhinho caído não mais, que agora a gente tem aqui um iluminado médio embaixo, que segue nesse sentido, que faz aquela ilusão do olho mais puxadinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um look mais clássico agora pro final de ano. Eu acho que com certeza cai bem. E cai bem em várias faixas etárias. Se você for mais novinha, troca a cor do batom, coloca um batom mais brincalhão. Mas esse é um look assim mais clássico, uma proposta bem diferente do que a gente fez até agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!